Você conhece a vida por trás daqueles que deram inspiração para criar alguns dos seus personagens em quadrinhos favoritos? Já ouviu falar de Watchmen e o Rorschach? Que tal conhecer um pouco sobre Herman Rorschach, aquele cujas referências não se aplicam apenas ao mundo dos quadrinhos como fonte de inspiração? Herman Rorschach foi um psiquiatra e psicanalista suíço que desenvolveu o que hoje conhecemos como o teste da mancha de tinta de Rorschach. Esse teste, conhecido popularmente apenas como teste de Rorschach, é um teste de projeção de personalidade, onde os indivíduos veem 10 manchas de tinta, uma de cada vez, enquanto anotam o que pensam e veem em cada uma das imagens. Conheça agora um pouco sobre a vida e obra desse grande estudioso, cujos avanços para a ciência são utilizados em tratamentos até hoje. Mas antes, deixe aquele gostei no vídeo e se inscreva. Saiba que isso ajuda com o crescimento do canal. Se já fez isso, vamos lá! Herman Rorschach nasceu em 8 de novembro de 1884 em Zurique, na Suíça. Ele era o mais velho de 3 filhos. Rorschach tinha apenas 12 anos quando sua mãe morreu em 1897. 7 anos depois, seu pai também faleceu, o que o deixou órfão. Seu pai era um professor de arte local e incentivou seu filho a usar sua criatividade para se expressar desde a juventude. H.F. Ellenberg, historiador médico e psiquiatra, descreveu a infância de Rorschach como muito artística e intelectual. Herman passou sua juventude em Schaffhausen, no norte da Suíça, e desde cedo demonstrou fascínio por manchas de tintas quando estava no colégio. Um jogo infantil suíço chamado Klaxography, que envolvia tirar fotos de manchas de tintas aleatórias, era o jogo favorito de Herman, o que lhe rendeu o apelido de Klax entre seus colegas. Antes de terminar o ensino médio, Herman estava dividido entre o objetivo de seguir a carreira científica e a carreira artística. Ele escreveu a Ernst Haeckel, o famoso biólogo alemão, para pedir seu conselho. Claro, Haeckel respondeu que Herman se sairia melhor se explorasse toda a sua capacidade e seguisse a carreira científica. Rorschach frequentou a Academia de Nicktal em 1904, estudando geologia e botânica. Depois de apenas um único semestre, ele se transferiu para a Université de Dijon para ter aulas de francês. Nesse mesmo ano, ele foi aceito na Universidade de Berna para estudar medicina. Rorschach se especializou em psicologia e viajou por Zurique, Berlim e Nuremberg para completar seus estudos. Ele finalmente se formou em 1909 na Universidade de Zurique. Ele se casou com a sua colega russa da Escola de Medicina, Olga Steppelin, em 1910. Na época, ele trabalhava em um hospício na Suíça. Em 1913, ele decidiu deixar o emprego e foi para a Rússia com sua esposa. Mas depois de apenas um ano no país, ele decidiu retornar à Suíça, onde trabalhou na Universidade Psiquiátrica de Walden como um dos residentes. Sua esposa foi detida temporariamente na Rússia, mas conseguiu voltar para a Suíça. Eles tinham uma filha chamada Elizabeth, que nasceu em 1917, e um filho chamado Andy, que nasceu em 1919. Em 1915, ele se tornou diretor associado do Asilo Herzog, na Suíça, e lá permaneceu trabalhando pelo resto de sua vida. Enquanto ainda estava estudando, Rorschach começou a se perguntar por que diferentes pessoas reagiam de maneira distinta a certos estímulos.
Durante essa época, havia muita empolgação com o desenvolvimento contínuo da psicanálise. Imediatamente, ele se lembrou das manchas de tinta com as quais brincava quando criança e ficou curioso para descobrir por que as pessoas diferentes interpretavam as mesmas manchas de maneira diferente. O psiquiatra Shimon Hans já vinha usando manchas de tinta para estudar as fantasias de seus pacientes. Rorschach teve um grande interesse por este conceito e também levou em consideração os métodos de seu conhecido Carl Jung. Jung estava acessando a mente inconsciente de pessoas aleatórias por meio de uma série de testes de associação de palavras. Houve outras especulações de outras influências que Rorschach possa ter tido em seu conceito de borrão de tinta. Em 1857, o médico alemão chamado Justinus Kerner lançou um livro popular de poemas que se diz ter derivado sua inspiração de um borrão e de Alfred Binet, um psicólogo francês que também havia usado manchas de tinta anteriormente para um teste de criatividade. Como Rorschach estava interessado em arte e psicanálise, ele percebeu que os dois podiam ser combinados. Ele começou a mostrar as tais manchas de tinta aleatórias para pessoas verem quais seriam suas respostas e então criou o teste de Rorschach para estudar e analisar como os pacientes reagiriam e quais associações eles formariam a partir de estímulos aleatórios. Para testar o sistema, ele o testou em 300 pacientes, 100 deles como sujeitos de controle. O teste envolvia mostrar a cada paciente uma série de 10 cartões de manchas de tinta, metade deles em preto e branco e outra metade em cores. Cada paciente é então questionado sobre o que eles associam a cada mancha de tinta, enquanto Rorschach toma notas da resposta de cada paciente. Depois de feitas as análises de todas as manchas de tinta, eles foram mostradas novamente a cada paciente à medida em que eram solicitados a explicar as respostas que deram anteriormente. As respostas foram avaliadas com base na localização, conteúdo, qualidade e convencionalidade. A partir dos dados que coletou, ele pôde tirar conclusões sobre o comportamento social de cada paciente. Rorschach se tornou um psiquiatra de destaque e foi eleito vice-presidente da Sociedade Psicanalítica Suíça em 1919. Em 1921, ele publicou seu livro Psychodiagnostic, detalhando os resultados de seus estudos com pacientes mentais. Esta foi uma das bases de seu teste de borrão de tinta em desenvolvimento contínuo. Hermann Rorschach morreu repentinamente em 2 de abril de 1922 de peritonite em Herisau, na Suíça, com 37 anos de idade. Acredita-se que sua morte tenha sido resultado de uma ruptura do apêndice. Ele deixou esposa e 2 filhos e ainda ocupava o cargo de diretor associado do asilo de Herisau no momento de seu falecimento. Apesar de sua morte prematura, o impacto que seu teste de mancha de tinta havia criado permaneceu. O psicólogo alemão Bruno Klopfer viu a importância dos estudos que Rorschach iniciou e retomou de onde ele parou. Ele começou a fazer melhorias no sistema de pontuação do teste. Ele também se tornou um defensor da importância dos testes de personalidade projetiva, tornando-os uma ferramenta psicológica e psiquiátrica popular. Na década de 1960, o teste da mancha de tinta de Rorschach tornou-se o teste de personalidade projetiva mais amplamente usado nos Estados Unidos.
ficou em 8º lugar em uma longa lista de testes usados em todos os Estados Unidos para atendimento ambulatório de saúde mental. O teste do borrão de Rorschach ainda enfrenta muita controvérsia e crítica até hoje. Apesar disso, ainda é um dos principais testes usados em hospitais, escolas, prisões e tribunais, e é usado para decidir sobre os direitos de custódia dos pais, avaliar as questões emocionais das crianças e determinar se um prisioneiro é elegível para liberdade condicional ou não. E você conhecia a história da mente brilhante por trás do teste de Rorschach? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e diga nos comentários quais outros grandes nomes da ciência você gostaria de ver por aqui. Obrigado aos curiosos que chegaram até aqui. Não esqueçam de se inscrever, curtam o vídeo, ativem o sininho. Assim que o próximo vídeo sair, você será notificado.